Fala, brother! Seja bem-vindo ao módulo 2. Começaremos a falar sobre conjuntos numéricos. Máquina, vamos entender aqui. Primeiro módulo nosso, falamos sobre a ideia de conjuntos, né? Que são mais notações, o que é um conjunto, e algumas operações mais básicas, né? É uma parte que cai no Enem, está dentro das habilidades que é cobrada, que no caso você vai ter isso dentro de análise combinatória, probabilidades, beleza? E aí nós vamos pensar agora em números, né? Pô, matemática tem que ter número, né, velho? Poxa, faz sentido, né? E como é que vai ser essa pegada, velho? Conjuntos numéricos. O lance é o seguinte, nós começaremos a separar os números em vários grupos, ou seja, sei lá, pensa assim, de uma maneira bruta. Tem número que é quebrado, que é fração, que é decimal, vamos pensar assim. O que acontece, brother? Esses diferentes tipos de números têm propriedades, eles obedecem propriedades e o melhor, operações. Vem comigo. O primeiro conjunto numérico que nós vamos falar aqui vai ser o conjunto dos números naturais, galera. Números naturais. Naturais foi a ideia de natureza, aquela coisa toda, né? Primeiramente, números naturais. Todo conjunto numérico vai ter uma notação, uma letrinha que eu represento, tá aqui o caso dos naturais. Geralmente tem esses dois tracinhos em alguma das posições da letra, que é só para diferenciar se é um conjunto de números, um conjunto numérico ou não. É o caso dos naturais. Legal! Quem são os números naturais? Os números naturais são esses números aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei o tracinho aqui? Pode ser assim. Os números 0, 1, 2, 3 e vai. Os números que têm essa ideia que é chamado de número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Até aí, perfeito, beleza. Dentro dos números naturais, nós teremos os subconjuntos, né? E um dos subconjuntos aqui, especiais aqui pra gente, é esse aqui, ó. Toda vez que tivermos um conjunto numérico e aparece esse asterisco aqui, máquina, a ideia é o quê? Eliminar o zero, ou seja, nós vamos mandar o zero embora. Eliminar o elemento zero. Nós vamos fazer isso. Eliminar o zero é tchau para o zero. Ou seja, qualquer conjunto numérico tem a presença do asterisco. Tchau. É tchau para o zero. Beleza? Então, aqui são os naturais sem o zero. No caso, 1, 2, 3, 4 e vai. Então, aqui os números naturais. E aí nós chamamos isso aqui de naturais não nulos, ou seja, os naturais que não entram zero. No caso, esse aqui nós vamos chamar de naturais não nulos, né? São os naturais não nulos, tá aí. Então, beleza, galera. Tá aqui, conjunto dos números naturais. E aí nós vamos preocupar com as operações, né? Quando se trata aí de números, no caso, nós vamos preocupar com as operações. Aí tem as primeiras operações, adição, subtração, creio que a gente domina muito. Multiplicação também, aí tem divisão, falaremos mais à frente. E tem a potenciação, potenciação dentro dos números naturais, que vai ser o tema forte para essa nossa aula, Vem cá. Então, ó, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar aqui, ó, com a potenciação em N, galera, potenciação em N, ou seja, potenciação dentro dos números naturais. Em um primeiro momento, nós vamos entender aqui o porquê da potenciação, qual que é seu significado, qual que é a ideia da potenciação, máquina. Brother, preste bem atenção aqui. Quando a gente fala, cita, comenta, agita, tumultua sobre potenciação, vem a ideia aqui, ó, o que é uma potência? Visualiza comigo. Suponhamos que eu tenho uma multiplicação aqui, está lá o 2 multiplicado por ele algumas vezes, eu coloquei aqui o 2 multiplicado por ele 1, 2, 3, 5 vezes aqui o número 2. Isso é um lance de uma potenciação, por quê? Você pensa que eu tenho 2 multiplicado por ele aqui 5 vezes. A potenciação ela vem para resumir uma grande multiplicação, a ideia é essa. No caso esse aqui, ó, 2 multiplicado por ele 5 vezes, nós vamos expressar assim, 2 elevado a 5. Isso é uma potenciação. No caso, 2 elevado a 5. O termo que fica nessa posição aqui ele é chamado de
base, né? Esse termo, ele é chamado de base. O outro termo que fica lá no alto, ele é classificado, chamado no caso aqui de expoente. Então nós temos base, expoente aqui no caso, base, expoente, beleza? É a ideia básica de uma potenciação. Então vamos colocar um pouquinho aqui essas notações. A potenciação, ideia básica, né? Fica lá nesse estilo aqui, vamos colocar assim, ó. Tá lá o termo A elevado a N, alguma coisa nesse formato aí. A elevado a N. Lembre-se, quem está aqui embaixo vai ser o quê? A base, né? Quem está aqui embaixo é classificado como base. Quem está no alto, máquina, chamado de expoente, ok? Quem está no alto vai ser chamado de expoente, base, expoente. E você vai lembrar, se for expoente 5, você escreve o número 5 vezes e multiplica. Ah, e se for 7, escreve 7 vezes e multiplica. Então você vai escrever a quantidade de vezes que aparece aqui, né? Vou colocar aqui com 3 pontinhos, como eu não sei quantas vezes serão, vou deixar aqui N vezes, né? Que aí é o resultado, a potência, né? O resultado aí no caso. Beleza. Dentro da potenciação, nós temos algumas condições, algumas definiçõezinhas. Vem cá. Olha só. Por exemplo, quando eu tenho uma potência lá, se ocorre isso aqui, máquina, o seguinte, quando eu não vejo expoente, né? Quando a gente não vê expoente, você já vai entender, poxa, não tem expoente, quer dizer que o expoente é 1. Uma primeira ideia já da potenciação. Eu não vi, nós não temos a presença de expoente 1, por definição. Então apareceu nada lá em cima, é expoente 1. Por exemplo, chegou lá, tem 2, é a mesma coisa de 2 elevado a 1. 3, mesma coisa de 3 elevado a 1. Primeira ideia, facinho, né? Tá bom? Essa outra aqui aí já melhora um pouco o nível pra gente, olha só. Brother, que é aquela famosa fala, né? Todo termo elevado a zero, termo elevado a zero é quanto? Cuidado. Você deve estar pensando aí, todo termo elevado a zero é 1, né? Calma, vem comigo aqui, máquina. Seguinte. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, 2 elevado a zero é 1. Se eu coloco 3 elevado a zero, também é 1. Beleza. Mas se eu coloco, por exemplo, 0 elevado a zero, eu não sei quanto que é. O 0 elevado a zero eu não tenho noção, não tem definição. Então tem uma fala correta. Todo termo diferente de zero, quando eu o elevo a zero é 1. Então quando fala assim, todo termo elevado a zero é 1? Não. Todo termo diferente de zero, quando elevado a zero, é 1. O 0 elevado a zero, ele é um termo que não tem definição, não tem resposta. Porque a gente entra até em um conflito, olha só isso aqui. Igual eu coloquei ali, o termo elevado a zero vai dar 1. Beleza. Nós temos uma outra condição que é a seguinte, galera, olha só. Por exemplo, coloco lá 0 elevado a alguma coisa. 0 elevado a alguma coisa vai dar o quê? 0, né? Eu coloquei uma coisa errada. 0 elevado a alguma coisa vai dar 0. Desde que o expoente não seja 0. Porque é o seguinte, ó. Por exemplo, tá lá. 2 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é 1. Se eu coloco 0 elevado ao quadrado, é 0. 0 elevado ao cubo, também é 0. Mas, lembre-se, isso aqui, ó, 0 elevado a zero, não se define, não tem definição. Ainda não veio o Messias, o escolhido, para comunicar qual que é o resultado disso aí, tá bom? Então, muito cuidado. Ah, e todo número elevado a zero é 1? Calma. Todo número diferente de zero, quando eu o elevo a zero, vai dar 1, tá bom? Então eu tenho essas primeiras definições. Nessa aula aqui também eu preciso destacar com vocês algumas propriedades. Algumas bem manjadas, creio que vocês já conhecem mais do que eu, mas isso sim, máquina, entra demais nas questões, tá bom? Então vem aqui comigo, ó. Nós vamos pegar algumas propriedadezinhas aí, propriedades aí, tá bom? Primeira propriedade, manjadíssima aqui, que é aquela, ó, multiplicação de potências de mesma base, galera, né? A multiplicação de potências de mesma base. Toda vez que eu tenho a multiplicação de dois termos e são potências, possuem uma mesma base, você já vai lembrar, né?
que a gente faz? A gente conserva a base e vem aqui, ó, somar os amigos expoentes, né? Então você vai pensar comigo, apareceu lá 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Independente da quantidade de potências que tivermos, tá bom? A gente conserva a base, que no caso é 2, e você vem aqui no alto comigo, ó. Nós vamos somar os expoentes, no caso 3 mais 4, 7. Então tem essa primeira propiedadezinha, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. E aí você vai pensar, da mesma maneira, galera, que tem a multiplicação das potências de mesma base, nós teremos também a divisão. Faz um pouco de sentido aí, né? Um pouquinho de sentido. Da mesma maneira que a gente tem a multiplicação, teremos a divisão. Vamos lá, olha só. Divisão de potências de mesma base. Já vou colocar um detalhe para vocês, né? Isso aqui é uma divisão. Na divisão, o termo de baixo nunca pode ser zero, ele é sempre diferente de zero. Nós falaremos disso mais à frente, que é a indeterminação. Não sei quanto que é a divisão por zero, então já fique claro. Brother, da mesma maneira que eu tenho a multiplicação de potências que tem a mesma base, teremos a divisão. Como é que vai ser o esquema? Na multiplicação, conservei e somei. Na divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, você vem comigo aqui, ó. Se eu tenho uma situação, tá lá, 3 elevado a 7 sobre 3 elevado a 5. Super tranquilo. Você conserva a base, que é 3. E aqui você, ó, diminui, subtrai os expoentes. Vai ficar 7 menos 5, fica 3 ao quadrado. Ah, Milton, se a base não for a mesma? Pois é. Se caso a base não for a mesma, tem uma ideia para potências de bases diferentes. Se também não encaixar, teremos questões que eu vou mostrar alguns artifícios para poder ficar tudo muito mais simples. Vem aqui, ó. Da mesma maneira que existe a multiplicação das potências de mesma base, existe isso aqui, ó. Multiplicação das potências de bases diferentes, mas tem-se uma exigência. O expoente tem que ser o mesmo, tá bom? Então o que você faz? Você guarda os dois aqui dentro e deixa o expoente só lá fora. Isso aqui, galera, essa propriedade me ajuda assim, nossa, você não tem noção o quanto que ela me ajuda em questões do Enem. Por exemplo, eu tenho lá ó, 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Daqui a pouco não é confortável desenvolver cada um e multiplicar. Olha o que eu visualizo na prova. Eu já vejo, os dois têm o mesmo expoente. Poxa, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu guardo as bases, no caso eu deixo as duas aqui dentro, ó, de um par de parênteses multiplicando, e deixo apenas um expoente do lado de fora. Então, quando eu tenho uma multiplicação em uma questão, eu já visualizo que tem duas potências. As bases não são iguais, mas elas têm o mesmo expoente. Opa! Eu já guardo aqui a multiplicação, eu multiplico as bases e deixo o expoente lá fora. No caso aqui é 4, né? 4, não doida não, Miltinha. 4, tá bom? Expoente 4 aqui. 2 vezes 5, 10 elevado a 4. E aí eu desenvolvo. Então isso aqui me ajuda pra caramba. Tem hora que eu vou multiplicar e vejo, putz, ficou grande, né? Mas o expoente é o mesmo, opa, eu já guardo o expoente aqui de maneira correta, né? E deixo a multiplicação lá dentro. Eu faço a multiplicação e depois eu preocupo em elevar. Você deve estar pensando, né? Você deve estar pensando, e se eu quiser fazer 2A4 e 5A4? Você é livre, vai funcionar de boa. A ideia, brother, é aliviar a conta mesmo, tá bom? Aliviar a conta. Da mesma maneira que tem a multiplicação, tem a divisão, né? A divisão de potências de bases diferentes, mas os expoentes são iguais. Então aqui o quarto caso, ó, tá lá as bases, são diferentes, você vai lembrar que o de baixo não é zero, mas os expoentes são iguais. Isso também me ajuda em simplificação. Quando eu vejo que tem o mesmo expoente, eu guardo os dois aqui dividindo e deixo apenas o expoente do lado de fora. Como assim, galera? Por exemplo, tá uma situação um pouco mais chata, tá tipo 10 elevado a 6 sobre 5 elevado a 6. Eu já reparei que tem o mesmo expoente, né? Eu já falo, opa, nenê,
eu guardo aqui, ó, a divisão e deixo o expoente lá fora. Que é que a gente desenvolve 10 por 5, 2, e fica o 2 à sexta. Eu ganho um pouquinho de tempo aí, beleza? Ok? Então essas duas assim não são tão comentadas, mas são importantes, tá bom? Agora, uma próxima propriedade, a quinta, que ela é interessante também, vai usar pra caramba, que é quando acontece isso aqui, ó. Eu tenho uma potência, abro, fecho parênteses, outro símbolo, e tem outro expoente. Toda vez que eu tenho dois expoentes separados por algum símbolo, brother, a sacada é pegar esses expoentes e, ó, multiplicá-los. Então vamos lá, dois expoentes separados por alguém, o que a gente faz? Multiplica os expoentes. Como assim? Preste atenção. Eu vou colocar uma situação até mais divertida. Tá 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. E aqui eu vou ter agora, ó, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Você vai reparar, brother, que a diferença entre eles é a existência de parênteses. Se tem alguém separando, você vem aqui e multiplica. Fica 2 elevado a 3 vezes 2, 6, de boaça. Se não tem, você vai desenvolver isso aqui, ó. Você vai ter que desenvolver o expoente. Você entendeu a diferença? Fica, ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, que é 9, né? Que é 3 vezes 3. Fica 2 elevado a 9. Então, sinta a diferença. Tem alguém substituindo? Tem alguém, aqui no caso, separando? Substituindo, doidão, hein, máquina? Alguém separando? Você vai multiplicar 3 vezes 2, 6. Não tem ninguém separando? Resolve o expoente, 3 ao quadrado, 9, tá bom? Gente, essa parte de potenciação, muita gente negligencia, né? Deixa passar despercebido e nas questões acaba pesando. Esse módulo de conjuntos numéricos são propriedades pontuais para você ganhar tempo nas questões. Não adianta eu dominar um conteúdo complexo, mas não ter uma ideia de ganhar tempo, tá bom? Faça as questões referentes a essa aula, que estão bem na sequência do material, tá bom? Bem na sequência dessa explicação, tem algumas questões que eu também estou entregando a versão comentada. Falou, brothers, até a próxima!